Boa noite. Olá, boa noite. Presidente interino Michel Temer exonera o ministro do Planejamento, Romero Jucá. Em nota, Temer afirmou que Jucá fez um trabalho competente e voltará ao Senado para auxiliar o governo. A crise política começou após divulgação de conversa telefônica gravada antes da saída de Dilma. No áudio, Jucá sugere pacto pró-impeachment para delimitar a Lava Jato. E metroviários de São Paulo aceitam proposta e cancelam greve que estava marcada para amanhã. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta segunda, Fred vai suar a camisa para responder a seguinte questão: quanto custa o corpo perfeito? Confira de perto os exercícios e métodos mais procurados pelas pessoas que querem alcançar o corpo dito como perfeito. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Uma turbulência balançou o governo do presidente interino Michel Temer nesta segunda-feira. Logo cedo, informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo traziam que o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugeriam um pacto para tentar barrar as investigações da Operação Lava Jato. Jucá concedeu uma entrevista coletiva para tentar explicar, mas pouco convenceu. E no fim do dia, Jucá foi exonerado do cargo. A conversa foi em março, um mês antes da votação do pedido de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. O jornal não diz a data exata, nem como a conversa foi gravada. Os dois são investigados no Supremo Tribunal Federal dentro da Operação Lava Jato. No diálogo, Sérgio Machado diz a Jucá, então senador do PMDB, que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, queria pegar parlamentares do partido investigados no esquema de corrupção na Petrobras, inclusive ele. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot está tentando pegar vocês e acho que eu estou caminho. O ex-presidente da Transpetro temia que as investigações contra ele fossem parar nas mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Na conversa, fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. Sérgio Machado negocia uma delação premiada. Como é que está a sua situação? A situação não tem nada, não pegou nada, mas é que ele já vai contra o Moro. Como não tem nada? E como eu estou desligado? Não tem conexão? Não tem conexão de agulha. Aí falei para todo mundo. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? O que você acha? Jucá sugeriu, então, que uma mudança de governo resultaria num pacto para estancar a sangria, representada pela Lava Jato. Você tem que ver com o seu advogado como é que a gente pode ajudar. O advogado não tem que ser político, não. O advogado tem que fazer solução para isso. A solução é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Ainda segundo o jornal, o ex-presidente da Transpetro afirma a Jucá que a solução mais fácil era colocar Michel Temer no comando da presidência. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas a China só o Renan que está contra essa porra. Um acordo. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça da Cunha está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e parava tudo. E aí para delimitar onde está, pronto, parava tudo. Na entrevista coletiva, Jucá disse que o jornal trouxe frases soltas dentro de um diálogo extenso. Negou ter tentado barrar a Operação Lava Jato e alegou que falava sobre economia quando sugeriu estancar a sangria. Evitar a sangria é evitar o desemprego, o fechamento de empresas, a falta de credibilidade e o sofrimento da sociedade brasileira. Sangria
não é a questão da Lava Jato, porque os responsáveis já estão sendo investigados. Não há o que fazer mais. Ninguém de sã consciência pode entender que há forma de barrar a investigação da Lava Jato. Num outro trecho, Jucá diz que teve conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não menciona nomes. No entanto, ressalta que são poucos os ministros do STF aos quais não tem acesso e cita Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Segundo Jucá, Teori seria um ministro fechado. Em outra parte, Jucá comenta que caiu a ficha dos líderes do PSDB sobre a Operação Lava Jato. Sérgio Machado responde que o primeiro a ser comido é o senador Aécio Neves, presidente do PSDB. E o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição, ele sabe disso, porra. Quem que não sabe? Ele não conhece o esquema do Aécio. Eu que participei da campanha do PSDB, então Na entrevista, Jucá explicou o que tentou dizer sobre o senador Tucano. Fizemos um acordo no Senado para o Jader Barbalho ser presidente do Senado, para que o Aécio pudesse ser presidente da Câmara. E eu disse, eu me lembro disso. A gente realmente teve uma costura política grande, não foi fácil essa equação, mas nós conseguimos trabalhar assim. Eu era vice-líder no Senado do PSDB também. Essa foi o contexto, essa foi a conjuntura da conversa. A assessoria de Aécio Neves afirma que ele desconhece e estranha os termos da conversa e que foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2001 numa disputa amplamente acompanhada pela imprensa. E mais nomes devem vir por aí, porque segundo o jornal O Globo, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, gravou ainda conversas com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o ex-presidente da República, José Sarney, os dois do PMDB. E agora à noite, por meio de nota, o presidente interino Michel Temer elogiou Romero Jucá. No texto, Temer diz que Jucá voltará ao Senado Federal para auxiliar o governo de forma decisiva com sua imensa capacidade política. E disse ainda que o ministro fez um trabalho competente e dedicado. Vamos até Brasília saber o que Josias de Souza nos conta de lá. Ao nomear Romero Jucá para o posto de ministro do Planejamento, Michel Temer agarrou-se a uma bomba relógio. Estava entendido que Jucá, investigado na Operação Lava Jato, na Operação Zelotes e num caso de desvio de verbas de emendas de parlamentares, era uma explosão prestes a acontecer. Decorridos há apenas 12 dias, Romero Jucá explodiu numa conversa gravada antes do afastamento de Dilma Rousseff, na qual ele sugere que a ascensão de Michel Temer levaria à costura de um pacto para estancar a sangria da Operação Lava Jato. Essa conversa mantida por Romero Jucá com o correligionário Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, foi divulgada pela Folha de São Paulo. Intimado a tomar providências, Michel Temer ofereceu ao auxiliar a possibilidade de se licenciar do cargo. Um erro. Jucá não deveria nem ter sido nomeado para esse cargo. E o caso agora era de demissão sumária, não de pedido de licença. Pode-se tirar duas conclusões desse episódio. A primeira é que no PMDB quem sai aos seus não se endireita. E a segunda é que Michel Temer ensina ao país que é errando que se aprende a errar. Boa noite. Durante evento aqui em São Paulo, o juiz federal Sérgio Moro cobra postura mais ativa do governo contra a corrupção. Moro não quis comentar as gravações em que o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere um pacto para deter o avanço da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro não quis comentar as gravações, mas falou sobre o papel do governo nesse momento. Não teria comentários específicos sobre essa situação concreta, até porque eu não estou suficientemente a par. Dos assuntos pertinentes à justiça, também não deve haver nenhuma interferência do governo. Então, os trabalhos têm que ser feitos de maneira independente. Agora, Sérgio Moro participou de um debate promovido pela revista Veja em São Paulo. Ele negou que a Operação Lava Jato tenha perdido o fôlego. Questionado sobre um eventual pedido de prisão do ex-presidente Lula, lembrou que as investigações ainda estão com o Supremo Tribunal Federal. Lula ganhou foro privilegiado em março ao ser nomeado ministro da Casa Civil, ato suspenso pelo STF. Se esse processo de fato voltar, isso não tenho nem como certo que ele volte à minha jurisdição, ele vai ser tratado na forma da lei
e com base em fatos e provas e sem qualquer influência indevida de um eventual sentimento de expectativa nesse sentido. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, comentou trechos do diálogo em que Romero Jucá diz ter influência sobre parte dos ministros do Supremo. Que é impensável nos dias de hoje supor que alguém tenha individualmente a capacidade de paralisar as instituições ou pensar que qualquer pessoa tenha acesso a um ministro de Supremo para parar determinado jogo. Barroso defendeu o fim do foro privilegiado e disse que o STF está sobrecarregado com 369 inquéritos e 102 ações penais envolvendo parlamentares. Também discursou no evento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele ressaltou que as medidas econômicas em estudo serão dos campos administrativo e legislativo e que a recuperação da economia começa com um controle rigoroso das contas públicas. E uma força-tarefa da Operação Lava Jato deflagra a 29ª fase, batizada de repescagem. O principal alvo é João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do Partido Progressista. E nesta ação, Genu foi preso preventivamente. Em 2012, ele foi condenado no processo do mensalão petista. Genu é suspeito de ser um dos beneficiários ligados ao Partido Progressista no esquema de distribuição de propinas na diretoria de abastecimento da Petrobras. As investigações ganharam força a partir das delações premiadas do doleiro Alberto Youssef, de Carlos Rocha, também conhecido como Ceará, e do lobista Fernando Baiano. Os três apontaram Genu como responsável por receber valores em espécie e repassá-los ao ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Segundo os delatores, Genu ficava com 5% da propina. Nós já temos aí mais de 2 milhões comprovado de pagamento de propina para ele. Ele que nunca foi parlamentar federal, mas sempre esteve assessorando um dos principais criadores desse esquema, como já falei, que foi o falecido deputado José Janene. Em julho do ano passado, mandados de busca e apreensão na casa dele foram cumpridos pela Lava Jato. Um dos membros da quadrilha que idealizou o mensalão, agora verdadeiramente repescado pela Lava Jato e estando com a investigação devidamente próxima de sua conclusão, com provas cabais de mais um esquema de desvio de verbas da Petrobras. Em épocas poucos distantes, durante o julgamento do mensalão, havia um extremo deboche da justiça criminal brasileira. Também foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Um contra o sócio de Genu em várias empresas, Lucas Amorim Alves. Outro contra o empresário Humberto do Amaral Carrilho. Ele é suspeito de ter auxiliado Genu a mandar parte da propina para contas no exterior. Os 3 alvos desta fase estão sendo investigados pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, o Partido Progressista afirmou que não admite a prática de atos ilícitos e disse confiar no trabalho da Justiça para que a verdade prevaleça. A defesa de Genu disse que, por enquanto, não vai se manifestar. O presidente interino Michel Temer foi ao Congresso Nacional para entregar a proposta de revisão da meta fiscal prevista para este ano, com um rombo de 170 bilhões de reais, e enfrentou um protesto de petistas. Temer chegou acompanhado dos ministros Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Eles foram recebidos aos gritos de golpistas e fora Temer por deputados do PT e alguns servidores. Temer entregou o projeto ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros. Também estavam presentes Romero Jucá e Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Caso deputados e senadores não aprovem a nova projeção, o governo terá de cumprir a meta enviada pela presidente afastada Dilma Rousseff, com previsão de superávit de 24 bilhões de reais, o que poderá paralisar a máquina administrativa. Temer saiu do encontro sem falar com os jornalistas. Esse dia agitado é lógico que refletiu no mercado financeiro.
A revelação da conversa do ministro do Planejamento, Romero Jucá, contribuiu para o avanço do dólar e o recuo da Bolsa. O dólar fechou em alta, cotado a R$ 3,58. Já a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 0,79%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado não teve a lua de mel que se esperava com o governo Temer. Não houve condições para isso. Há muita confiança na equipe econômica, que tem toda a capacidade técnica para elaborar medidas eficazes para reverter o déficit fiscal e estabelecer as condições para a retomada do crescimento, com mais estímulo aos investimentos e ao comércio exterior. Só que as medidas estão demorando para sair, o que já gera muita ansiedade. E ainda tem as idas e vindas, adiamentos e a questão política. O mercado reagiu de forma muito negativa ao caso Romero Jucá. Melhor que ele esteja saindo agora, mas já produziu estrago. No mínimo, gera mais insegurança. É ou era uma das lideranças do governo, do partido do governo e ministro do Planejamento, que, junto com a Fazenda, deve encaminhar a nova política econômica, as discussões com o Congresso. Desde o início, a formação do Ministério não vinha agradando por ter vários políticos investigados, além de Jucá, fora a escolha do novo líder do governo, o deputado André Moura. Mais que austeridade e competência na gestão da economia, o mercado e toda a sociedade esperam maior probidade administrativa do novo governo e firmeza nas decisões. Não dá para ficar cedendo a pressões, como fez com o Ministério da Cultura, com os desmentidos de declarações de vários ministros. Tudo isso dá a ideia de fragilidade, de uma intenção de conciliar interesses, de agradar, que não condiz com a determinação necessária para estabelecer uma evolução melhor da economia. O rombo das contas públicas não vai ser revertido sem uma postura muito firme, porque vai contrariar interesses. O governo vai ter que mexer em benefícios, desonerações, programas sociais, despesas prioritárias, levar adiante reformas como a da Previdência e até vir com algum aumento de carga tributária. E mesmo com tudo isso, as contas podem continuar no vermelho por muito tempo. O que dá é para sinalizar uma situação melhor, que gere confiança e ajude a destravar investimentos, inclusive com maior participação do capital externo. Tudo bem que o novo governo tem pouco mais de uma semana, mas já teve problema demais para um prazo tão curto. Para uma estreia que gerou tanta expectativa, não está indo bem. Boa noite. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, é acusado de receber mais de 10 milhões de reais de propinas apenas da montadora Caoa, representante da Hyundai no Brasil. A informação faz parte da delação premiada do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, amigo de Pimentel e suspeito de ser operador do esquema de corrupção investigado na Operação Acrônimo. Segundo a reportagem, Bené confirmou o conteúdo da denúncia formulada pela subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, contra ele próprio, Pimentel e executivos da Caoa. A procuradoria cita repasses da montadora a empresas de Bené. Ele teria recebido propina para atuar em favor da Caoa junto ao Ministério do Desenvolvimento quando Pimentel era o ministro. O relatório da Polícia Federal de abril aponta que Pimentel coordenou e integrou uma organização criminosa e recebeu propinas de executivos do grupo automotivo em troca de benefícios. A denúncia foi apresentada no começo de maio ao Superior Tribunal de Justiça. Na delação premiada, Bené também afirmou que Pimentel recebeu propina de empresas beneficiadas com financiamentos do BNDES. Atualmente, as revelações feitas pelo empresário estão no Superior Tribunal de Justiça. Caberá ao STJ decidir se homologa a delação do empresário. A Procuradoria pretende fazer um pedido para incluir na acusação os detalhes divulgados na delação de Bené. Se for aceito, os prazos para a defesa de Pimentel vão ser revistos e o STJ deve decidir se aceita a denúncia apenas no segundo semestre. Em nota, a defesa do governador Fernando Pimentel afirma que ele jamais cometeu qualquer irregularidade à frente do Ministério do Desenvolvimento. E a defesa da Caoa nega que a montadora tenha pago propina. A semana começou com temperaturas bem mais baixas do que vínhamos registrando aqui em São Paulo. E a próxima madrugada deve ser a mais fria do ano. O termômetro deve registrar 10 graus em boa parte da cidade e até menos do que isso em regiões mais ao sul, como Parelheiros e Capela do Socorro. Veja os detalhes da previsão. A semana está começando gelada para os paulistas e para quem gosta de frio, a boa notícia é que esfria mais ainda já a partir dessa madrugada.
A massa de ar seco de origem polar predomina pelo estado, afasta chuvas, mas em compensação, derruba as temperaturas. No interior, o tempo fica mais aberto, apesar do friozinho, no oeste e no noroeste do estado. Na região central, no sul e na divisa com Minas, teremos muita variação de nuvens, mas também tempo firme. Em Marília, mínima nessa madrugada de 8 graus e máxima amanhã à tarde de 18 graus. Em Bauru, temperaturas entre 9 e 19 graus. Já na faixa leste, temos um cenário um pouco diferente. O vento úmido que vem do mar deixa o céu bastante nublado, com possibilidade de garoa a qualquer hora do dia e temperaturas baixas que não passam dos 17 graus nas cidades do litoral. Aqui na Grande São Paulo, a expectativa é de recorde de frio nessa próxima madrugada. A mínima deve chegar aos 9 graus e amanhã à tarde, máxima só de 16. Na quarta-feira, dia ainda bem frio, com temperaturas entre 11 e 19 graus. Já na quinta, feriado, esquenta um pouco e o sol volta a aparecer. Máxima prevista de 23 graus. Amanhã não vai ter greve do metrô aqui em São Paulo. Funcionários aceitaram a proposta do Tribunal Regional do Trabalho e vão continuar negociando o reajuste salarial com a companhia. Os metroviários decidiram remarcar a greve de 24 horas para quarta-feira da outra semana, dia 1º de junho. É que o sindicato tem várias reuniões agendadas com o metrô e achou melhor esgotar o processo de negociação antes de uma paralisação. Porém, a categoria, durante a Assembleia, rejeitou a proposta do metrô de 7,5%, que é menos do que a inflação do período, que foi de 10%. Os metroviários querem um reajuste de 17%. E o paulistano tem agora uma daquelas oportunidades únicas de ver de perto obras de um dos grandes nomes da arte internacional. Uma exposição do espanhol Pablo Picasso traz mais de 100 trabalhos do artista que estavam no acervo pessoal dele. Um homem de boné pintado aos 14 anos é quem recebe o visitante à vida de Pablo Picasso. A mostra exibe obras que viveram ao lado do pintor até sua morte. Juntas, elas contam detalhes de rotinas familiares, como Picasso ainda criança, indo à escola com a irmã, ou ainda mãe e irmã bordando. É rico, é claro que eu vou sair daqui e isso vai potencializar qualquer coisa que eu fizer, desde lavar a louça até dançar. Nas paredes, bustos de homem e de mulher, como estudos para conhecer mais intimamente as senhoritas de Avignon. Para logo em seguida, Picasso mergulhar em 3 fases do cubismo. O caderno original de 1915 teve as folhas transformadas pela modernidade. Em meio às transformações, provas de que um dos maiores pintores do mundo também sabia ser clássico, em meio a 3 bailarinas e um pequeno arlequim. A assinatura, tradicionalmente arredondada, foi aderindo fases e influências ao longo dos anos. Lembro de ter visto ela redonda. E aí, quando eu vi ela quadrada, me chamou muita atenção, assim, nossa, então realmente ele passou até a própria arte dele, cubista, na própria assinatura ele conseguiu colocar isso. Tipo, gênio, né? Toda a versatilidade do pintor fica ainda mais evidente em obras que passam longe da tradicional dupla de tela e tinta. Nas mãos habilidosas do espanhol, bronze e pedra formaram esculturas. Já o símbolo da sabedoria foi retratado em argila e cerâmica. Picasso se arriscava e ousava. Criou dezenas de fotogramas até então desconhecidos. Em parceria com André Villers, que tinha os seus filmes fotográficos, o Picasso fazia os recortes, né, as formas que ele queria recortar, e o Villers fazia o fotograma. Então era um trabalho em parceria. Engajado, político, Pablo Picasso retratou em diversas obras o horror durante as 2 guerras mundiais. Foi então que a morte passou a figurar em suas telas. No entanto, ainda no final de sua vida, Pablo Picasso retomou a ousadia tão característica. Ao final da exposição, com um beijo, parece que ele mesmo agradece a presença do público com olhos bem atentos. A gente termina muito emocionado porque as obras que ele faz são de uma simplicidade incrível, e 2 anos antes da morte dele, né? Então é uma alegria, é uma honra.
E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite, uma ótima semana. E vocês ficam agora com Cidade Ocupada, a apresentação de Fred Melo Paiva. Até amanhã. Nesta terça, 10h30 da noite, tem um bate-papo com o jornalista Rui Castro em A Máquina. Assista agora, Cidade Ocupada.